Olá, paz do Senhor Jesus, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Luana, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à sala da minha casa, onde nós aprendemos as palavras do Senhor, tá? Não se esqueça de se inscrever. Se você já é veterano, né, dá uma olhadinha aí, vê se você é inscrito e compartilha esse vídeo para abençoar mais vidas, tá bom? Também quero lembrar vocês, meus queridos, e convidá-los a participar ativamente da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Lá na minha igreja, ela é realizada todos os domingos, às 9 horas da manhã, né? Na maioria das igrejas Assembleias de Deus. Mas tem muitas igrejas que realizam esses trabalhos em cultos de ensino bíblico durante a semana, à noite, tá? Em alguns casos, até no sábado à tarde. Então, não deixe de participar. Veja aí na igreja mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica, uma igreja evangélica, para que eles possam estar te explicando os dias dos ensinos bíblicos, tá bom? Fica o nosso convite, se você quiser conhecer a nossa congregação aqui na cidade de Assis, a Assembleia de Deus de Vila Ribeiro. Você será muito bem-vindo na nossa congregação. Dando continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical durante a semana, nós fizemos a leitura diária comentada dia por dia, né? E eu entendo, meus queridos, que essas leituras comentadas que nós temos nas nossas revistas, né? Ela vai esclarecendo ao longo da semana o contexto geral daquela lição que nós iremos estar aprendendo, tá bom? Então, como estamos no início do trimestre, nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2023 e a nossa revista, meus queridos amigos e irmãos, ela traz como tema, né, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus, tá bom? Então, todo esse trimestre nós temos como tema principal a obra missionária, né? Sabemos que a igreja tem uma grande missão neste mundo. Qual é? Pregar o evangelho a toda criatura, não é verdade? E nesse trimestre, então, nós vamos fazer uma revisão bíblica e doutrinária a respeito desse tema, né, que está sendo sugerido. Esta obra missionária, nós sabemos que, como Igreja de Cristo nesse mundo, nós temos essa responsabilidade de continuar o ministério de Jesus, que ele iniciou, na verdade, sob a direção e poder do Espírito Santo. Então, né, as nossas leituras comentadas que nós fizemos durante a semana, várias delas, né, trouxe esse entendimento que a seara é realmente grande e são poucos ceifeiros. E nós precisamos, meus queridos, orar para que o Senhor mande mais ceifeiros para a sua obra, né? Que nós precisamos nos esforçar para pegar o evangelho onde Cristo não foi anunciado, que foi o tema de segunda-feira, né? E nós precisamos ser cheios do Espírito para cumprir a grande comissão que vamos ver daqui um pouquinho na nossa lição de número 1. Também nós estudamos que Deus deseja alcançar os povos do mundo inteiro, né? Foi a nossa leitura de quinta-feira, tá bom? E também vimos que a missão da igreja é de expandir o reino de Deus em todas as nações. Então é uma missão da igreja expandir o reino de Deus e nós vamos estudar sobre isso. E hoje no sábado, né, nós vemos aqui em Lucas o arrependimento para o perdão dos pecados, como é importante também esse grande tema. Por isso que eu digo, meus queridos, que a nossa leitura diária comentada vai nos trazer um olhar diferenciado da nossa lição, tá bom? Então, sempre que você tiver a oportunidade de realizar essas leituras durante os dias, né, dia após dia, leia. Você não está perdendo nada, eu te garanto, só está ganhando. Se quiser assistir os nossos vídeos, vai ter lá um pequeno comentário dessa leitura, tá bom? Então, vamos lá para a nossa lição de número 1, né? Então, normalmente, meus queridos, no começo do trimestre, nós fazemos uma apresentação do que nós teremos no trimestre, né? Mas como eu fiz um vídeo só para isso, eu vou deixar aqui na descrição, nos comentários, o nosso link para você estar assistindo esse vídeo, tá bom? Pra gente não perder, aliás, pra gente ganhar um pouco mais de tempo nessa lição, né? Nesse vídeo, eu apresentei as 14 lições que nós estaremos estudando, tá bom? O comentarista da nossa lição é o pastor Wagner Gabi, tá? Ele é líder das Assembleias de Deus em Curitiba, lá no Paraná. Ele é conferencista, advogado e escritor de obras da CPAD, tá bom? E esse grande homem de Deus que nós vamos estar estudando, passeando nesse trimestre, aprendendo, né, muito com as experiências que ele teve, tá bom? Então, bora lá para a nossa primeira lição, que traz o título, meus queridos, A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico.
Então, bora lá agora para o nosso texto áureo da lição de número 1, que está sendo, vai ser feita dia 1º de outubro de 2023. O texto áureo, meus queridos, está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que traz, que nos fala dessa forma. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, tá? Então tá aqui o nosso texto áureo. E também, irmãos, na nova versão internacional vai dizer assim, disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as nações, tá? E também na tradução da linguagem de hoje vai dizer assim, então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as criaturas, tá? Nós trouxemos essas 3 referências, os irmãos verem ali a diferença de traduções, mas o sentido é o mesmo, tá bom? E para que ficasse mais claro o nosso ID, que é a grande comissão do Senhor Jesus, tá? A verdade prática, meus queridos, é aquela que nós precisamos, então, colocar no nosso dia a dia. E vai nos dizer o seguinte, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo, tá bom? Então, como eu disse, a verdade prática nós precisamos colocar, meus queridos, no nosso dia a dia. Precisamos entender que Jesus nos deu uma ordem. Ele não nos deu uma opção. Ele não nos deu um aconselhamento. Ele não nos deu apenas uma palavra. Não, ele deu uma ordem que é para nós fazermos discípulos. E esses discípulos, eles não são regionais, eles não são apenas da onde você está, de lugares específicos, não. Essa ordem é universal, tá? Para que nós fôssemos pregar o evangelho a todo o mundo. Então, a nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do 19 ao 20, e no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do 15 ao 18, que vai dizer assim, tá? Bora lá ler? Mateus 28 vai dizer assim, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18, vai dizer assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Glória a Deus por essa leitura, não é verdade, meus irmãos? Então, nós encontramos a ordenança, entre outras leituras que nós fazemos, Se eu não me engano, são 5 leituras que falam sobre a grande comissão. Então, entre elas, essa é uma das mais importantes, que realmente deixa bem claro o nosso ID, a missão da igreja aqui nessa terra, tá? Temos aqui, nessa lição de número 1, 3 grandes objetivos, tá? O primeiro grande objetivo é conceituar a grande comissão. Segundo objetivo, explicar as missões transculturais. E o terceiro objetivo é afirmar a visão global do evangelho no mundo, tá? Então nós temos esses 3 objetivos para alcançar no final dessa lição. Eu espero que ao findar dessa aula você esteja com esses 3 objetivos em mente para levar para sua sala de aula. Não sei se você é professor, se você é aluno ou se você não frequenta a escola bíblica dominical, está aqui apenas para conhecimento, mas que você possa então estar aproveitando esta aula, tá bom? Para estar aprendendo, crescendo junto comigo. Um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais a respeito dessa grande obra que o Senhor nos comissionou, tá bom? Então, você, meu querido, minha querida, já ouviu falar sobre a grande comissão? Só esse termo nos traz uma ideia, Uma ideia de algo que é comissionado. É um chamado, Para você, para mim, desempenhar uma ação, tá bom? Então, nós percebemos que a grande comissão tem a ver com a missão transcultural, tá? Partindo daí, nós temos uma visão global a respeito da causa do evangelho. Então, o nosso propósito nessa primeira lição, meus irmãos, é esclarecer a respeito da grande comissão,
conceituar o que é a grande comissão, o que é missões transculturais, tá bom? E apresentar uma visão geral da mensagem do evangelho no mundo. Então nós vamos ver que a missão é uma ordem divina e Deus, meus queridos, ele conta conosco para essa grande obra, né? Para continuar a realizar a obra que o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, começou a anunciar nessa terra, né? Anunciar o evangelho, as boas novas, as boas notícias, na verdade, onde nós pecadores temos então a alegria de poder aceitar a Jesus Cristo, sabendo que ele já nos aceitou primeiro, né? Então nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e recebermos Cristo em nossos corações, tá? Como irmãos. Então, como nós podemos ficar calados diante de um mundo, como nós vimos, irmãos, na lição do trimestre anterior, que nós falamos sobre como o mundo está dominado pelo espírito da Babilônia, né? Que ele está com os valores invertidos, com as morais invertidos, os valores absolutos de Deus sendo negados, não é verdade? A que ponto nós chegamos? Então, nós precisamos tomar esse comprometimento e levar a sério a nossa missão, tá bom? O mundo está caminhando cada vez mais para longe de Deus. E nós precisamos, irmãos, lembrar que o mundo jaz do maligno, mas que nós recebemos a palavra de Cristo, não podemos permitir que os nossos irmãos continuem indo às cegas, né, para o caminho do inferno. Nós precisamos urgentemente proclamar a mensagem de Cristo, sabendo que nós temos essa missão, essa ordem de Jesus Cristo, tá bom? E se ele nos manda dizer e nós não vamos falar, o sangue, meus queridos, dessa pessoa, daquela pessoa que ele nos mandou dizer, vai recair sobre as nossas mãos, tá? Mas se nós formos pregarmos, falarmos de Cristo e essa pessoa não aceitar o evangelho, então o sangue dessa pessoa não recairá sobre nós. Então não vamos perder as oportunidades de anunciar Cristo para este mundo, tá bom? Então, meus queridos, aqui, né, na nossa lição, nós temos três grandes tópicos, tá? O primeiro tópico é a grande comissão. E dentro desse tópico nós vamos ter o que é a grande comissão. Também vamos ter aqui o subtópico 2, a questão cultural. E a terceira, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. E o quarto subtópico vai dizer sobre a eficácia e os objetivos da grande comissão. O segundo grande tópico, né, vai falar sobre missões transculturais, tá bom? Então, dentro desse tópico, nós vamos conceituar o que é transcultural, vamos entender um pouco a visão transcultural que a Bíblia nos apresenta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e vamos também conhecer, meus irmãos, as barreiras das missões transculturais, tá? As barreiras que nós, como igreja, precisamos, então, superar, precisamos, então, avançar, tá? No terceiro grande tópico, nós vamos ver a visão global do evangelho no mundo, tá? E nesse terceiro tópico, nós vamos ter 4 pontos principais nesse tópico, que é, primeiro, a evangelização e discipulado, e o segundo, arrependimento e capacitação no Espírito, tá bom? Então, tá aí, nós teremos 2 subtópicos dentro desse terceiro tópico, né, muito importante a respeito da visão global do evangelho no mundo, tá? Sempre gosto de fazer essa visão geral, meus queridos, porque clareia um pouco a respeito daquilo que nós vamos estudar, tá? Então, vamos aqui para o primeiro tópico, que é a grande comissão, tá? Vamos iniciar conceituando, meus queridos, o que é a grande comissão, tá bom? Se fosse te perguntar agora, o que você me responderia sobre o que é a grande comissão? Pare aí, pense um pouquinho e depois continue esse vídeo para ver se bate com o que nós temos aqui como comentário da nossa lição, tá? Então vamos apresentar segundo aqui o comentarista. A grande comissão é nada mais, nada menos que um mandamento do Senhor Jesus para a sua igreja de proclamar o evangelho a todas as nações. E este mandamento, meus queridos, ele começa lá no Antigo Testamento. Tá lá em Gênesis capítulo 12, lá no versículo 3, que foi uma das nossas leituras diárias, né? Nós encontramos Deus falando para Abraão que nele, na sua descendência, seria bendita todas as nações da terra. Então Deus estava escolhendo Abraão para que através da sua descendência todas as nações fossem abençoadas. Então, através de Cristo, que é descendência de Abraão, nós então temos a bênção de todos os povos, de todas as nações. E também temos como fundamento no Novo Testamento, né? O próprio Senhor Jesus mostrando ao mundo que Deus é um Deus missionário. E ele está querendo, então, todas as nações, todas as pessoas
para si. Jesus não quer que nenhum dos seus filhos se percam, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O nosso comentarista aqui, meus queridos, ele trouxe para nós uma fala do missionário James Hudson Taylor, né? Ele foi um missionário inglês lá na China. Por 51 anos ele fez missão naquele lugar. E ele conceituou a Grande Comissão desta forma: a Grande Comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Que coisa linda, né, meus irmãos? Imagine você sendo um missionário, pregando a palavra de Deus, fazendo o ID de Cristo por 51 anos, num país que não era o seu, né? Não era o dele, ele era um missionário inglês que estava na China. Então ele realmente levou ao pé da letra esse mandamento. E eu, meus queridos, e você? Temos também desenvolvido o mandamento do Senhor. Irmãos, nós não precisamos ir para a China, a não ser que o Senhor nos mande, é claro. Mas você e eu, como nós vimos em outros vídeos, na nossa leitura comentada, podemos ser um missionário, devemos ser um missionário. Podemos realizar essa obra missionária de 3 formas. Primeiro, cumprindo o ID de Cristo, né? Indo mesmo, depois orando e também contribuindo, tá bom? Então, nós não fomos chamados, se nós não fomos chamados para ir às nações transculturais, nós fomos chamados a orar e a contribuir. Não pense você que por você não ter um chamado propriamente dito para a missão, né? Você está livre de maneira alguma, tá? Nós somos todos responsáveis da Grande Comissão. Meus queridos, nós fomos chamados para essa grande obra. Toda a Igreja de Cristo, todos os discípulos de Cristo são chamados para a Grande Comissão, tá? Então, se você não é chamado para ir a um lugar distante, uma outra cultura, você é chamado para pregar dentro mesmo da sua casa, entre os seus parentes, entre os seus familiares. Você é convidado a levar o evangelho aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, tá bom? Se você não tem facilidade de comunicar a Cristo através da fala, saiba que através do seu modo de vida, você também está fazendo missões. Você também está cumprindo o ID de Cristo, tá? Então, que nós possamos demonstrar, meus queridos, o fruto do Espírito. Vamos deixar o Espírito Santo dominar as nossas vidas. Que as pessoas vão fazer uma leitura, tá? De Deus nas nossas vidas. Existe uma frase, eu não me lembro de quem é agora, mas diz que para muitas pessoas, nós seremos a única Bíblia que elas vão ler em toda a sua vida. Olha a nossa responsabilidade diante dessa humanidade, tá bom? Então pensa um pouquinho sobre isso. Todos nós fomos comissionados para a grande missão. Bem, antes de passarmos para o segundo tópico, nós vamos ter que conceituar a palavra etnocêntrico, tá? Então, etnocêntrico é a inclinação a considerar a sua própria raça ou grupo social como centro da cultura, tá bom? Tal pensamento constitui-se uma barreira para que muitos possam levar ou mesmo receber o evangelho, tá? Então tá aqui conceituado a palavra etnocêntrico. O segundo subtópico, meus queridos, traz como título a questão cultural, tá? Então vamos definir o que é a cultura. Em sentido amplo, refere-se ao cultivo de hábitos, interesses, língua e vida artística de uma nação. Histórias, símbolos, estruturas de poder, organizacionais, né? Estruturas organizacionais, sistemas de controles, rituais e rotinas, tá? Tudo que caracteriza uma realidade social de um povo ou de uma nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade, tá bom? São os seus valores, as suas atitudes, as suas crenças, os seus costumes, tá bom? A cultura tem seu aspecto pecaminoso e este, portanto, deve ser rejeitado, tá? Porém, ela tem também o seu aspecto neutro e até mesmo positivo. A lição, meus queridos, que devemos considerar é que não podemos jamais mudar os princípios bíblicos para que eles se encaixem na cultura, tá? Mas a cultura, ela deve ser influenciada pela palavra de Deus. O ID de Jesus significa também atravessar fronteiras, anunciar o evangelho em uma cultura diferente. É um grande desafio, meus queridos, para a obra missionária e nós não podemos desprezar a cultura deste povo, tá? Como nós vimos aqui um pouquinho sobre a definição da cultura. Todo missionário, meus queridos, que vai ser enviado para uma outra cultura, para uma outra nação, para um outro país, ele precisa entender que não pode desprezar aquela cultura. Entretanto, meus queridos, toda cultura,
todo o país, toda a nação deve ser avaliada e colocado à prova pelas escrituras sagradas, tá? Se por um lado o comentarista diz aqui que a cultura é rica, né? A cultura é rica em beleza e em bondade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de um Deus bom e amoroso. Por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Então, é um grande desafio, a igreja precisa estar preparada. Por isso, estamos aqui aprendendo a respeito da questão cultural. Então, mais de 12 mil etnias, irmãos, não ouviram falar de Cristo, não tiveram o evangelho, né, entregue ali aos seus corações. Então, essa ordem, essa grande comissão que o Senhor nos fez é importantíssima. Nós precisamos nos esforçar, assim como está escrito lá em Romanos, capítulo 15, versículo 20, né, que diz: esforçando-me deste modo para pregar o evangelho aonde Cristo não foi anunciado. Paulo entendeu muito bem esse significado, né? Ele teve ali muitos naufrágios, a respeito de vários naufrágios. Nós sabemos que naquela época as viagens eram marítimas, durava ali muitos dias, muitas semanas, muitos meses até mesmo, e ele ia onde Cristo ainda não tinha sido anunciado, meus queridos. E isso fez com que ele sofresse naufrágio. Ele também teve vários açoites, surras, né, que ele levou por conta disso, apedrejamento. Tantas vezes ele ficou quase morto, né? Foi picado por víboras mortíferas, como o próprio Senhor Jesus enfatizou, que nós lemos na nossa leitura, como o próprio Senhor Jesus enfatizou, né? E nós lemos na nossa leitura bíblica, né? Ele disse que se pegasse serpentes ou se bebesse alguma coisa mortífera, não lhes faria dano algum. E também prometeu que se colocassem as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Então nós precisamos entender que o poder do Espírito Santo, meus queridos, para realizar essa obra tão magnífica que as missões transculturais. E nós vemos, irmãos, tantos testemunhos de missionários que estão na obra, né? Muitas vezes eu me propus a ler esses testemunhos, eu me propus a ler livros que eu vou, numa outra oportunidade, trazer aqui para vocês a respeito de missionários. Então, tive um problema com o vídeo aqui, nós vamos continuar no áudio, tá bom? Espero que vocês não se importem e que a gente possa continuar transmitindo a mensagem de Cristo. Então, voltando aqui, irmãos, que nós estávamos conversando, né? Eu me propus a ler muitos livros e eu vou aqui numa outra oportunidade trazer aqui para vocês a respeito de missionários e também, né, tão grande o amor que essas pessoas tinham se dedicado, deixando seus parentes, amigos, a sua própria cultura para se dedicar a um outro país, né, uma outra língua. E isso é muito lindo. A nossa própria igreja, a Assembleia de Deus, foi, graças a Deus, os dois fundadores missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, né, eles mesmos, sem conhecer a nossa língua natal, eles se propuseram a obedecer à voz de Deus, e é muito linda a sua chamada. Hoje nós não temos tempo nesse vídeo para trazer, mas só uma coisa importante que eu gostaria de estar mencionando aqui a esse respeito. Da chamada dos nossos dois missionários, meus queridos, é que Deus mostrou para eles que eles iriam para Belém, e ali, né, no outro dia eles foram até a biblioteca, pegaram ali o mapa mundi e foram olhar onde ficava, né, Pará. E olha que coisa mais linda, o Espírito Santo mostrou para os nossos irmãos onde é que eles deveriam ir, né, eles deveriam estar pregando a mensagem. Eles vieram, se estabeleceram, aprenderam a língua nativa, trouxeram o evangelho pentecostal para o Brasil, e então iniciou a nossa igreja, que hoje é essa potência que nós conhecemos para a glória de Deus, amém? Bom, vamos voltar para a nossa lição aqui, porque senão eu viajo. E o quarto subtópico, né, aqui do primeiro tópico, vai trazer como título a eficácia e os objetivos de comissão. Para ser eficaz em cumprir os seus objetivos, a grande comissão, meus queridos, deve ser executada por pessoas cheias do Espírito Santo, pois ele é quem convence a pessoa, meus irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. É ele, meus queridos, que opera em nós a regeneração dos nossos pecados, e ele também capacita os homens a confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. Dentro desse subtópico, aqui o comentarista traz para nós que nesse sentido, a igreja precisa, meus queridos, a igreja, né, nós precisamos fazer a parte que cabe a nós como corpo de Cristo. Então nós, como igreja, precisamos atingir os seguintes objetivos da grande comissão.
Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. E eu gosto de brincar, meus queridos, né, daquela brincadeira, siga o mestre. Então, é justamente isso, seguir o mestre. O terceiro grande objetivo que a igreja precisa estar pronta, meus irmãos, para cumprir é integrar espiritualmente, socialmente na igreja local para que eles cresçam em graça e conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo e da comunhão com os outros santos, tá bom? Então, os mais velhos ensinando os mais novos. Não estou dizendo em questão de idade, apenas a respeito de mais experientes na fé, ensinando então os novos convertidos, tá bom? E assim nós vamos crescendo como igreja de Cristo. Então, meus queridos, nós podemos resumir esse primeiro tópico da seguinte forma: a grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura em qualquer lugar, proclamando o evangelho, discipulando e integrando membros espiritualmente na igreja local. Amém? E o que você achou desse primeiro tópico? Deixa aqui nos comentários, vou gostar muito de saber, tá bom? Vai lá, bebe um pouquinho de água, dá uma passeadinha e volta aqui conosco. Nós vamos falar agora para o segundo tópico. O segundo tópico vai falar sobre missões transculturais, tá? Primeiro de tudo, nós precisamos então conceituar o que é missão transcultural. Bom, o prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Então, em linhas gerais, nós podemos dizer que missões transculturais é transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho. Missão transcultural é o esforço da igreja em transpor fronteiras, ir além do seu campo de atuação, cruzar barreiras geográficas, línguas, costumes, religiões, etnias, etc. Aqui nós temos também uma chamadinha, um puxão de orelha, né? Então, nós precisamos destacar que muitos irmãos falam com fervor sobre missões transculturais, mas não fazem a missão local. Não são testemunhas de Jesus na sua família, no seu lar, nem tampouco na vizinhança ou na cidade. Isso, irmãos, é no mínimo incoerente. A igreja que não faz missão local não pode promover uma missão transcultural, tá? É forte, mas é necessário. O segundo subtópico traz o título Uma visão transcultural da Bíblia. Então, quando se fala, meus queridos, de missões transculturais, a Bíblia Sagrada, ela deve ser o padrão a ser seguido, tá? Então, não temos outro manual que podemos utilizar acima da Bíblia. De maneira alguma. Primeiro a Bíblia e depois, então, nós vamos ter muitos livros, muitos manuais a respeito de missões transculturais, missiologia, né? E tantas outras literaturas aí. Mas o padrão a ser seguido, meus queridos, por nós, por quem escreve, por quem faz estratégias de evangelização, precisa sempre ser a Bíblia Sagrada, tá? Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos um Deus missionário. O comentarista traz pelo menos 3 ocasiões específicas que ele tratou com toda a humanidade. Não somente como uma nação. Então, nós vemos lá em Gênesis 3:15, 6:11, 14 e em Gênesis 12, versículo 13. E vai, irmãos, muito e muito mais além, né? Outros textos. Mas aqui o comentarista trouxe só estes para nós. Nós também podemos enfatizar, meus irmãos, que a única agência missionária executiva de missões é a igreja, tá? Deus não escolheu nenhuma outra instituição, nenhuma outra agência, né? Poderia ter escolhido uma outra poderosamente financeira, politicamente, mas ele escolheu a sua igreja para ser a agente de missões e nos estabeleceu nesta terra com essa missão de expandir o reino de Deus em todas as nações. Amém? Deus se revelou no Antigo Testamento como um Deus missionário, né? Em Gênesis 12, do 1 ao 4, encontramos o propósito salvador de Deus: abençoar o mundo inteiro através de Cristo. A semente de Abraão, o Cristo dos evangelhos, é um Cristo missionário. O evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus traçada desde Abraão, indicando que a promessa se cumpriria. A seguir, ele descreve a visita dos magos, vendo-os como precursores das multidões gentílicas que mais tarde haveriam de prestar homenagem a Jesus. Também, ele registra a memorável predição de Jesus de que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 11. O evangelho termina, meus queridos, com o imperativo de que os seguidores de Jesus devem alcançar
batizar e discipular pessoas de todas as nações. O Espírito Santo, em Atos, é um espírito missionário. O Espírito Santo é o personagem principal no livro de Atos. Nele nós assistimos fascinados, meus queridos, o espírito missionário criando um povo missionário e impulsionando-o a cumprir a sua tarefa missionária. Os discípulos são levados pelo Espírito a testemunhar tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. A Igreja das Epístolas é uma igreja missionária. As epístolas do Novo Testamento pressupõem que a igreja vive no mundo e tem como responsabilidade alcançá-lo em compaixão pelo testemunho e pela palavra. A igreja não será em vão, né? Resultará em uma multidão incontável de redimidos de diferentes línguas e culturas que incessantemente celebrarão a graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O terceiro subtópico, meus queridos, traz aqui o título As barreiras nas missões transculturais. Então, quais são as barreiras nas missões transculturais? O que seriam as barreiras, né, irmãos? Barreiras é algo que é colocado na frente como impedimento, não é verdade? Que nós precisamos transpor de alguma forma, tá? Então, as barreiras muito complexas para a evangelização no mundo, e a igreja precisa conhecê-las e se preparar para realizar essa grande tarefa missiológica, tá? Então, vamos ver algumas dessas barreiras aqui. O comentarista não trouxe todas, é claro, porque são muitas, mas ele trouxe as principais. Então, encontramos barreiras geográficas, né? Então, é a questão de novas nações, novas culturas, o distanciamento. A segunda barreira é a barreira cultural, tá? Então, a barreira cultural, ela vai ser referenciada pelos valores de vida, costumes, hábitos daquela nação. Também temos a barreira econômica, são as diferenças de moeda, diferença de comércio, né? Também temos as barreiras que precisa ser vencida, que é a linguística. Temos que isso é uma grande barreira, né? Então, existem as línguas nativas daquela nação e sabemos que há vários países que falam diversas línguas e dialetos. Então, é uma grande barreira a ser vencida. Também temos outra barreira muito grande, que é a barreira religiosa. Nós vivemos, irmãos, num país que é considerado um Estado laico, né? Que teoricamente todas as religiões são bem-vindas aqui. E o Estado não determina nenhuma religião. Mas, porém, entretanto, existem muitos países que isso não acontece, né? E aí, os nossos missionários encontram essas barreiras religiosas. Então, nós temos o islamismo, o ateísmo, o materialismo, o secularismo, tá? E os apóstolos, meus queridos, também enfrentaram essas mesmas barreiras. E não foi diferente. E na época dos apóstolos, eu acredito que era muito mais difícil, não é? Porque hoje em dia, meus queridos, pega-se um avião e vai de um lado para o outro. E lá não era assim, né? Era com navios. E as línguas, então? Era muito difícil. Hoje nós temos aplicativos que vai nos ensinar a falar diversas línguas tão rapidamente, né? Num toque, apenas de um clique, nós já estamos ali numa sala de bate-papo com outro país, um professor estrangeiro, aprendendo uma outra língua. E os nossos missionários, irmãos, veja como eles precisam, então, transpor essas barreiras, tá? Se eles venceram, né, lá na igreja primitiva, nós também podemos vencer na força do Espírito Santo. O evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. E estes, meus queridos, é o mesmo Espírito Santo que está na igreja do presente século para confirmar esta nobre missão de proclamar o evangelho, tá? Então, podemos resumir este segundo tópico da nossa lição desta forma. As missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos com todas as suas barreiras. Chegamos, irmãos, ao último tópico da nossa lição de hoje, o tópico de número 3, que vai trazer o título para nós, Visão Global do Evangelho no Mundo, tá? Então, esse tópico, ele tem como objetivo trazer um pouco para nós a respeito da evangelização, do discipulado e também a respeito do arrependimento e capacitação do Espírito, tá? 4 grandes temas muito importantes para que a igreja cumpra o ID de Cristo nessa terra. Então, o subtópico 1, meus irmãos, vai tratar sobre evangelização e discipulado. A lição vai dizer assim: o missional leva em conta a proclamação pública do evangelho ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Então, nós vamos destacar a importância do discipulado respondendo a 3 perguntas. O que é um discípulo? O que é o discipulado? E por que o discipulado é importante?
Então vamos lá. O que é um discípulo? A palavra discípulo é usada aproximadamente 270 vezes no Evangelho e no livro de Atos, tá? Vem da palavra grega matetes, né? Ela denota um pupilo que se submete aos processos de aprendizado sob a responsabilidade de um professor. O nosso pastor Claudionor de Andrade, no seu dicionário teológico, traz a seguinte definição: aquele que se coloca sob a tutela de um mestre a fim de aprender uma arte, um ofício ou para enfronhar-se nas lides de um ministério bíblico, tá bom? O que é discipulado? É um relacionamento pessoal de um discípulo maduro e outros novos discípulos, onde o primeiro ensina os últimos as doutrinas elementares básicas do cristianismo. Essa palavra vem do latim discipulato e quer dizer aprendizado. Mark Dever diz que discipular é ajudar outros a seguir a Jesus, tá bom? E qual a importância do discipulado? Queremos apresentar alguns motivos pelos quais o discipulado é uma responsabilidade indispensável da igreja. Primeiro, o discipulado é indispensável porque é uma ordem direta de Jesus. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Mateus 28, 19 ao 20, tá? Então, o segundo, a ausência de discipulado gera pecado, superficialidade e condenação. E o discipulado é indispensável porque ele promove a maturidade espiritual. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, segundo o que é escrito, né, em Colossenses capítulo 1, versículo 28, tá? O nosso segundo tópico aqui, meus queridos, vai trazer então dois temas ainda muito importantes: arrependimento e capacitação do Espírito. Então, na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo a arrependimento para o perdão dos pecados, tá? Lucas capítulo 24, do 46 ao 49, que foi a nossa leitura no nosso último dia da leitura comentada, do dia 30 de setembro, nós falamos sobre a necessidade de arrependimento dos nossos pecados. Este apelo, meus queridos, deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Na prática da evangelização, o pregador ou missionário não pode pregar outra mensagem que não seja o evangelho. O arrependimento é uma parte essencial do processo de salvação. A Bíblia ensina que para receber o perdão dos pecados e a vida eterna, as pessoas devem se arrepender de seus pecados e se voltar para Deus em fé. Sem arrependimento, a mensagem do evangelho fica incompleta. A pregação sobre o arrependimento desperta a consciência das pessoas sobre o pecado. O arrependimento é o reconhecimento de que violamos os padrões de Deus. O arrependimento é mais do que apenas sentir remorso. É uma mudança de mente e de coração, que leva a uma mudança de comportamento. O arrependimento abre o caminho para a restauração e o perdão. A pregação sobre o arrependimento oferece esperança e reconciliação com Deus. Sobre a capacitação do Espírito, há um texto na carta de Romanos que diz: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. Está em Romanos 15, 18 ao 19, tá? Paulo desempenhava o seu ministério mediante o poder, capacitação e autoridade do Espírito. Os milagres, as curas, as conversões não eram uma consequência das habilidades de Paulo, mas da força divina que operava através e por meio dele. Então, meus queridos, chegamos aqui em resumo do terceiro tópico, dizendo que a proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito. Glória a Deus. Chegamos, meus queridos, à conclusão da nossa lição, né? Então, a conclusão da nossa pré-aula, concluímos que temos, meus queridos, um grande desafio em missões transculturais, que é alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. E nós podemos fazer isso se não formos chamados individualmente para estar indo, né? Podemos, então, orar pelos nossos missionários, orar para que Deus abra estratégias, levante missionários para que estejam indo para o campo missionário. Como Igreja de Cristo, essa é a ordem que Cristo nos deixou, tá bom? Então, como igreja, somos chamados
chamados a sair de Jerusalém e alcançar os confins da terra. Há muitos povos, meus queridos, a serem alcançados e Deus conta com cada um de nós comprometidos com o reino de Deus. Lembra daquela história de estar comprometido ou estar apenas envolvido? A história, né, ali dos bichos, onde a galinha só estava envolvida ali com seus ovos durante o café da manhã, a vaquinha estava apenas envolvida com seu leitinho. E aí, o porquinho, né, ele estava totalmente comprometido ali com o seu bacon, né? Então, nós precisamos, meus queridos, estar comprometidos com essa grande ídea do nosso Senhor Jesus, tá bom? As pessoas têm sede de Deus, estão sedentas de sua palavra, e nós precisamos saciar a sede com a água da vida dessas pessoas. Amém? Então é isso, meus queridos, nós respondemos aqui, né, todas as questões, o que é a grande comissão, quais os objetivos da grande comissão, as barreiras que as missões transculturais nos apresentam, né, precisamos também entender os significados de Mateus 28, que é o ide de fazer discípulos, e também precisamos entender a mensagem missionária, as missões transculturais, amém? Então encerramos a nossa lição de número 1, que é a primeira do nosso trimestre, e eu espero que, como eu, você também esteja muito empolgado com esse trimestre, tá bom? Meus queridos, eu estou muito empolgada, é um tema que me chama muito a atenção, que acelera o coração, e eu espero que vocês também estejam assim para aprender essas 14 lições, amém? Então, que Deus te abençoe poderosamente a sua vida, vai lá amanhã, aproveite a sua aula, leve as suas dúvidas, suas perguntas, que eu tenho certeza que o seu professor vai ficar muito feliz em lhe ajudar, e na segunda-feira eu volto com vocês com os comentários da nossa leitura diária comentada da lição de número 2, tá bom? Toda semana nós estaremos estudando as leituras diárias comentadas para que ao chegarmos na lição de número 2 já tenhamos uma visão geral a respeito da lição. Tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida, fiquem com Deus, não esqueça, meus queridos, de deixar aí nos comentários se tiver alguma dúvida, se quiser esclarecer algo que eu falei que de repente ficou, né, ali uma pulguinha atrás da orelha, como se diz, e você deseja colocar em pauta, deixe nos comentários, eu tenho certeza que nós poderemos muito bem levar as pessoas mais experientes e trazer a resposta para os irmãos, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, graça e paz.